Olá, eu sou o Rafael da Neotríade e hoje eu vou mostrar para você como a Neotríade pode melhorar a sua produtividade e trazer para sua equipe e para você mais resultado com menos estresse. O Neotríade é um software de gestão de equipes que vai englobar desde projetos, atividades, processos, rotinas diárias e um planejamento que realmente fique efetivo para o seu trabalho no dia a dia. O Neotríade, ele é uma empresa que analisou aí, em média 350 mil pessoas para conseguir analisar a rotina diária, isso em diferentes equipes e diferentes formatos de empresas de todos os ramos. Para isso, a gente trouxe a metodologia do Christian Barbosa, que é uma metodologia de produtividade reconhecida no mundo, onde a maioria dos seus livros a gente conseguiu colocar dentro do sistema, trazendo sempre as melhores práticas de produtividade para realmente o seu dia ser mais efetivo. Então isso é tudo comprovado, a forma que a gente está trazendo isso para você. O Neutrid, ele é um software que analisa desde as micro tarefas até as macro tarefas. Então você não vai precisar utilizar vários softwares para fazer o planejamento e execução do seu dia e da sua equipe, mas também de uma forma que a gente vai facilitar a tomada de decisão, porque a gente enxerga tudo, e não só um aspecto, e não só um projeto, mas sim toda a sua equipe, toda a sua empresa trabalhando em conjunto, para te dar os melhores dados para você tomar as melhores decisões. Normalmente, quando a gente analisou as equipes, a gente percebeu que existe um padrão de falta de produtividade, na verdade, de um gap de produtividade, que acaba atrapalhando as equipes no seu dia a dia. A primeira coisa é a dificuldade de acompanhar o andamento das atividades. Então, normalmente, as pessoas delegam muito de boca a boca, por e-mail, por WhatsApp. Então, isso atrapalha para você fazer esse acompanhamento, porque você envia a tarefa para a pessoa, depois você vai ter que se notificar novamente com ela, em um desses meios, para saber o andamento, esperar que ela responda, lembrar que ela responda. Então isso acaba dificultando muito esse acompanhamento. O planejamento e a execução, que normalmente não andam juntos, a gente planeja aquele projeto super certo, super maravilhoso, e acaba não conseguindo entender porque que a execução não está andando da forma que deveria estar andando. Além das quantidades de urgências muito grandes, todo mundo sempre fala que tudo é urgente, todo mundo sempre fala que tem muita coisa para fazer. O excesso de reuniões, muita reunião hoje em dia é só para fazer acompanhamento de andamento de atividades. Se você tem um software para fazer esse acompanhamento, essa reunião deixa de existir. Além do mais, daquelas questões que muita gente fala, que não consegue entender que porque o dia estava tão ocupado, mas não fez o que era importante. Então, quando a gente fala com um colaborador nosso, você fez aquilo que eu te pedi? Nossa, eu fiz muita coisa, mas isso não deu tempo. Você fala, poxa, a pessoa fez muita coisa, mas não necessariamente fez aquilo que era preciso, não fez aquilo que era importante. Então, isso atrapalha a nossa produtividade, porque essa nossa falta de noção de prioridade das atividades. E é com isso que a gente tem que trabalhar, e é com isso que a gente tem que analisar, e o Neutrid vai auxiliar você em todas essas respostas. Os nossos usuários, eles têm tido um ótimo resultado com o Neotríade. 80% deles falaram que o Neotríade ajudou a melhorar o planejamento, 68% reduziram as urgências, porque eles já vão estar melhor preparados, e sem falar que, normalmente, uma urgência, às vezes, pode ser um esquecimento de um processo que deveria ter sido executado e não foi. Então, quando o Neotríade ajuda você a padronizar e enxergar o macro também, além do micro, vai ser muito fácil você se preparar para as urgências e reduzir elas. E, além do mais, quando você tem tudo num único lugar, você consegue entender qual é a prioridade que tem que ser dada às atividades e entender como tem que ser feito. Então, 72% dos nossos usuários realmente conseguiram entender melhor o dia a dia, organizar e melhorar a sua priorização de atividades. Então, isso é muito importante. Isso é muito legal, é uma coisa que a gente gosta de trazer, porque realmente a gente sabe que o importante é dar o resultado. E a gente está aqui para ajudar você a alcançar esse resultado cada vez mais. E como a gente pode melhorar a sua produtividade e como isso funciona no Neotrid? Primeiro, a gente trabalha com uma separação de equipes. A gente não está falando de departamentos, a gente está falando de equipes inteligentes. Com quem você tem relação no seu escritório, quais projetos vocês trabalham em conjunto. Então, existe um agrupamento aí inteligente dos colaboradores dentro da empresa. Depois, a gente começa a criar atividades de forma gerenciável para esses colaboradores. Então, eu delego, consigo acompanhar, existe uma forma de comunicação dentro dessa atividade, existe como você detalhar ela, existe como você colocar tempo. Então é muito importante, você precisa gerenciar as atividades, não é só um e-mail, não é só uma mensagem no WhatsApp, é um gerenciamento. Com isso a gente consegue criar um planejamento eficaz,
ou seja, eu consigo ter uma noção de tempo para conseguir planejar o dia a dia dos meus colaboradores, e quando eu tenho essa visão, eu já consigo criar uma rotina. Quando eu consigo enxergar essa rotina, eu consigo automatizar ela, e isso é muito importante, porque vai ser uma forma muito mais fácil de você fazer esse acompanhamento, sem precisar também ficar incluindo um monte de atividade ao longo do dia. Quando a gente tem todo esse conhecimento unificado, os líderes eles vão ser muito mais fáceis fazerem a tomada de decisão deles. Por isso que é importante que a gente analise desde o micro ao macro, trazendo então relatórios reais para realmente você saber como anda a produtividade da sua empresa, e sem falar que você vai conseguir aumentar aí a sua produtividade e diminuir as suas urgências. Então esse ecossistema que o Neotriad traz, ele vai facilitar e vai ajudar na gestão da sua empresa. E aí, como a gente consegue trazer isso? Primeiro, através de projetos e processos. Então, primeiro você vai estruturar um processo que é o quê? Uma rotina diária, um template padrão, uma forma padrão de execução daquilo que você gostaria de executar. Pode ser uma execução para um dia, pode ser execução para 4 anos. A gente tem clientes que trabalham tanto de diário quanto a processos anuais. Então é muito importante a gente começar a estruturar essas atividades. Depois você começa a trazer esses padrões para vários projetos em execução que a gente tem. Aí com isso já consegue fazer um acompanhamento melhor do que está acontecendo, e sem falar que a gente tem vários relatórios para fazer esse acompanhamento. Eu já vou mostrar para vocês na prática isso, mas aí depois que você começa a estruturar isso, você tem um planejamento muito mais eficaz, você tem uma forma muito mais eficaz de fazer um acompanhamento, alocação dos seus colaboradores, ver como está tudo funcionando. Então, com isso você tem uma forma visual, saber quem está ocupado hoje ou não, quem está ocupado na semana que vem. Então a gente consegue trazer a visualização que um gestor realmente precisa para tomar suas decisões. E os colaboradores começam a ter uma noção real da execução. Eles conseguem saber o que eles precisam saber para executar, quanto tempo eles demoraram, tempo de planejamento, o que está atrasado, o que não está, o que ficou pendente, o que foi realocado. Então essas informações são fáceis, estão sempre a um curto alcance dos colaboradores para ser mais fácil essa gestão. Tá? Então deixa eu mostrar um pouquinho para vocês como é que vai mostrar todas essas informações e como a gente vai trazer os seus relatórios de produtividade. Então, aqui no Neotriad, essa é a tela inicial do Neotriad, do seu Neotriad. Então, vai ser muito importante para você essa tela inicial, que é aqui onde você começa a trabalhar. É aqui onde você vai ter suas reuniões, suas tarefas diárias. E aqui, eu vou dar só uma passada rápida para vocês terem uma noção. Quando eu falei de processos, aqui estão os processos que a gente está trabalhando e como a gente estrutura. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um processo e criar um fluxograma de atividades que vão correr entre vários dias. Então eu já consigo ter uma noção real do tempo de execução. Porque às vezes a gente fala assim, esse processo demora 5 dias. Tá, ele demora 5 dias, mas quanto tempo ele é real nesses 5 dias? Ele é um processo de 3 horas. Então olha que importante essa noção. Não é um processo de 5 dias, é um processo, na verdade, de 3 horas. Então quer dizer que eu posso alocar muitos mais itens e começar a emparelhar vários processos e saber o tempo de alocação. Porque o que acontece? Quando você começa a startar esses processos, o Neotriad ele vai te dar a possibilidade de você ver a alocação. O que é você ver a alocação? Você vai conseguir enxergar dentro do seu Neotriad o tempo de alocação dos seus colaboradores. Então, olha aqui. Poxa, eu já sei que alguns colaboradores estão super alocados hoje, quando está em vermelhinho. Eu já sei que eles têm atividade para a semana que vem. Então, de qualquer lugar que eu tiver, eu já tenho uma noção para saber quanto de alocação e quanto de atividade essas pessoas têm para fazer. E eu posso simplesmente clicar aqui e fazer o acompanhamento dessas atividades. Posso até clicar e arrastar para outros colaboradores. Então, isso é muito legal. Ele vai te possibilitar essa visão. Tá? E aí a gente tem os nossos projetos, que você ainda pode vir aqui pegar vários projetos. Deixa eu pegar aqui um projeto, por exemplo, que vai mostrar para você, por exemplo, as formas de acompanhamento. Então, eu posso transformar esse projeto em várias entregas. Nessas entregas, eu tenho várias atividades, vários responsáveis diferentes. Então, isso é muito importante, porque ele vai mostrar para mim tudo aquilo que... criar um projeto macro, separar ele em pequenas entregas. Dentro dessas pequenas entregas, ainda vai ter várias atividades realmente executáveis. Então, a gente está falando de planejamento, de estruturação e de execução.
E quando você começa a todas essas atividades que estão aqui, elas vão todas para os seus colaboradores na tela inicial deles, que aí eles podem simplesmente clicar no botão play para iniciar as atividades, clicar no botão play para iniciar as atividades, que o tempo já vai começar a rodar essas atividades. E você consegue acompanhar em tempo real essas atividades. Como isso? A gente tem aqui várias visualizações dentro da sua equipe, tá bom? Eu já vou mostrar algumas para vocês, mas você tem a visualização de execução. O que é a visualização de execução? Eu consigo ver o que não está iniciado, o que está em execução, o que está aguardando, o que está finalizado. Então isso é em tempo real, ou seja, está até rodando aqui o tempo para saber quanto tempo essa pessoa está executando essa atividade. Então é muito legal que eu consigo fazer o acompanhamento da minha máquina, da minha casa, onde eu estiver, para fazer esse acompanhamento de atividades. Então o Neutrid ele vai possibilitar tudo isso de uma forma bem simples, de uma forma bem rápida, com várias outras visualizações. A gente tem alocação, a gente tem gráficos, a gente tem timeline, a gente tem agenda. Então, todas essas noções e todas isso que precisa para uma empresa trabalhar e ser produtiva, a gente tem num único lugar. Tá? Isso é uma passada rápida no Neutrid para realmente mostrar os benefícios que ele pode trazer para você e para sua equipe, tá bom? Mas, se você precisar, é só entrar em contato com a nossa equipe que eles vão te dar uma demonstração muito mais rápida, muito mais detalhada e já específica para o seu ramo e já específica para a sua empresa. A gente ainda tem a nossa consultoria de implementação. O que é isso? Você pode adquirir a nossa consultoria assim que você adquirir o software. Para quê? Para a gente ajudar você a fazer essa curva de aprendizagem. Porque a gente sabe que todo software tem uma curva de aprendizagem. Mas com a nossa consultoria, o que a gente faz? A gente, semana a semana, já vai fazendo treinamentos, dando as melhores práticas, analisando o que você está fazendo, vendo o que pode ser melhorado, e sempre que a gente auxilia com todo o nosso expertise de todos os outros ramos e consultorias que a gente já fez. Então a gente traz todo o conhecimento das melhores práticas que todas as empresas, a gente sabe o que deu certo e o que deu errado. E sem falar que a gente ainda, na primeira reunião, uma reunião de mais ou menos aí 1h30, 2 horas, que a gente faz uma imersão com você, uma call com você, para a gente entender como funciona a sua equipe. Você vai passar para a gente os softwares que você já trabalha hoje, os gráficos que você quer tirar, os relatórios, as informações que você precisa imputar, e a gente vai fazer a melhor forma de estruturar isso e trazer para você a melhor forma de execução no seu dia a dia. E a gente faz todo esse acompanhamento por mais ou menos 2 semanas, e isso transforma a sua produtividade de um dia para a noite, às vezes. A gente já teve resultados que a gente, com a consultoria, a gente em 23 dias, a gente já conseguiu melhorar muito a produtividade da equipe, simplesmente conseguindo organizar e estruturar melhor a execução dela. Então isso é muito importante, porque a gente consegue trazer de forma rápida e prática que você consiga depois fazer esse acompanhamento. Você não vai precisar mais da gente, porque o software vai estar lá para você fazer esse acompanhamento de forma bem útil. Os nossos planos, eles estão aqui, mas você pode falar com a nossa equipe comercial, porque a gente tem descontos, dependendo da quantidade de pessoas, então isso você vê com a nossa equipe comercial, eles são melhores para falar isso do que eu, tá bom? E obrigado pela sua presença, obrigado aí por você estar conhecendo o Neutrid, e se você precisar de mais alguma coisa, é só entrar em contato com a nossa equipe. Tá aí o nosso e-mail, nosso WhatsApp ou telefone, tá bom? Obrigado e até mais!